aí, criançada, bom dia! Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu sou Dário, eu sou o seu pastor. Eu estou cuidando dessa igreja há muitos anos e estou muito feliz de poder estar hoje com vocês e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Na semana passada, vocês puderam ouvir uma história muito legal a respeito do quanto Deus nos amou e a maneira como Ele sentiu tanta dor e sofrimento para poder nos salvar. E é legal porque apesar da dor e do sofrimento que Jesus sofreu, Ele mostrou como Ele era poderoso e rei. A vida estava na mão dele e Ele entregou quando Ele quis. E Ele foi sepultado cumprindo tudo o que as Escrituras dizem. Hoje nós temos uma história muito fantástica para contar. O cumprimento da missão, a última coisa que Jesus tinha que fazer, Ele fez. E daqui a pouco eu conto para você como é que é. Bom dia, criançada do Geração Glória. Tudo bem, meus amores? Nós estamos com muita saudade de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo para louvar o Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos lá louvar o nosso Senhor Jesus de todo o nosso coração? os anjos lá do céu toquem as trombetas e eu vou subir pra glória. E em ruas
Chegou o momento do versículo da semana, que se encontra em Marcos 16:6 e diz o seguinte: Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Marcos 16:6. Vou dar um tempinho para vocês memorizarem o versículo, certo? Olha o reloginho na tela. Certo? Deu tempo? Vamos repetir mais uma vez. Marcos 16:6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Marcos 16:6. Bom dia, crianças. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje nós vamos conversar sobre tudo aquilo que nós aprendemos no livro de Marcos. Nós vimos a trajetória da vida de Jesus. Nós vimos a multiplicação dos pães, as parábolas. Nós aprendemos sobre o grande mandamento. Nós vimos tantas coisas boas no livro de Marcos. Nós vimos nas últimas semanas a trajetória de todo o sofrimento de Jesus. Tudo isso para cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. E hoje nós vamos ver a maior de todas as histórias sobre o poderoso Jesus. Nós vamos ver a ressurreição, contada, sabe por quem? Pelo pastor Dário. Por isso vocês todos fiquem bem quietos e prestem bem atenção em tudo que ele vai falar. Louvado seja Deus por tudo aquilo que nós aprendemos no livro de Marcos. Muito bem, crianças. Você já ouviu várias vezes a respeito de coisas que Jesus fez e de como a história de Jesus é muito bacana, muito legal. Muito poder pode ser visto nas coisas que Jesus fez durante toda a sua história. E tudo que você ouviu desde há muito tempo, há muitos meses atrás, a respeito de Jesus, está chegando ao final. A história de Jesus aqui na Terra está chegando ao final. Jesus tinha uma missão. Ele tinha que mostrar para as pessoas como ser um servo e, ao mesmo tempo, como ser um rei. E enquanto ele estava fazendo essas duas coisas, ele vinha para nos salvar. Na semana passada, como eu falei agora há pouco, você viu tanto que Jesus sofreu até morrer e ser sepultado. Tudo o que aconteceu ali estava previsto e no passado já tinha se contado várias profecias que avisavam que Jesus viria, que ele sofreria, que ele morreria, que seria sepultado. De fato, o próprio Jesus já tinha dito isso 3 vezes para os discípulos. Algumas semanas antes do que está acontecendo nesta semana, Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, se preparem, porque eu vou ser preso, eu vou sofrer e vou morrer. Mas tinha uma coisa que os profetas disseram e que Jesus também falou, que é muito importante para a nossa vida e para a sua vida. A notícia mais maravilhosa que alguém poderia contar a respeito de Jesus.
E essa notícia é que ele não ficou morto. Se Jesus tivesse ficado morto, nós não tínhamos como ter esperança. A gente não sabia o que ia acontecer conosco. Porque se Jesus morreu e permaneceu morto, quando nós morrermos, nós também permaneceríamos mortos, sem qualquer esperança. Mas a história de hoje conta algo muito especial. Marcos, que está escrevendo esse livro, ele conta que depois que Jesus morreu, foi sepultado, no dia seguinte, à noite, 3 mulheres, Maria, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, elas foram comprar algumas especiarias, uns produtos que colocavam em cima das pessoas que estavam mortas para que elas pudessem cheirar bem, para que não ficassem com mau cheiro. E elas foram à noite fazer essas compras e trouxeram várias especiarias que tinham um cheiro muito agradável. No dia seguinte, pela manhã, elas acordaram e Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, foram de novo até o lugar onde tinham sepultado Jesus. Elas estavam preocupadas e elas estavam pensando: como nós vamos conseguir remover aquela pedra que está na frente? As pessoas naquela época eram sepultadas dentro de cavernas. E dentro daquelas cavernas haviam espaços como se fossem camas feitas de pedra. E as pessoas eram colocadas em cima. E depois que elas saíam, elas colocavam uma grande pedra vedando para que ninguém pudesse entrar lá dentro. E assim aconteceu com Jesus. Jesus foi colocado dentro de uma sepultura. E depois foi colocado uma grande pedra na frente. E agora uma preocupação para Maria Madalena, para Salomé e para Maria, mãe de Tiago, um dos discípulos. Como nós vamos tirar aquela pedra? Mas eles pensaram, vamos pelo caminho e quando a gente chega lá, a gente pensa numa forma de fazer isso. Mas a tarefa certamente não seria fácil. O que elas deveriam fazer? Pedir para os guardas ajudarem a tirar a pedra? Ainda assim era muito pesada. Será que haveriam alguns outros homens lá naquele jardim que fazia parte do cemitério? Talvez o jardineiro cuidando das plantas podiam ajudar os guardas para tirar aquela grande pedra. Uma coisa é certa, aquelas mulheres, aquelas 3, elas não teriam força para tirar a pedra. E sabe o que eu fico pensando? Tinha gente que ficava dizendo que os discípulos, uma hora, iam entrar ali no cemitério, iam arrastar a pedra, iam roubar o corpo de Jesus para dizer que Jesus ressuscitou. Mas 3 mulheres certamente não seriam capazes de fazer isso. Então, quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa que deu medo. Elas viram que aquela grande pedra tinha sido tirada da frente do túmulo. E então elas começaram a ficar preocupadas. Será que alguém roubou o corpo de Jesus, o nosso mestre? Será que alguém entrou lá dentro? E sem que ninguém soubesse, pegaram o corpo de Jesus e levaram para longe. Por que alguém faria isso com o nosso mestre? Mas então, elas tiveram um outro susto. Tinha um rapaz lá dentro, tinha um moço lá dentro da sepultura. E ele disse, calma, calma, não fiquem com medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, o Jesus de Nazaré. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Olhem vocês mesmos o lugar onde ele estava. Ele não está mais lá. Agora o que é que quero que vocês façam? Olha, sabe quem era aquele anjo? Ou melhor, aquele moço era um anjo. Era um anjo que Jesus colocou, que Deus colocou ali para poder avisar aquelas mulheres. Vocês percebem como Jesus estava preocupado para que elas tivessem certeza que Jesus havia ressuscitado? Não só Jesus simplesmente desapareceu da sepultura, mas ela deixou alguém para lembrar para elas, olha, Jesus ressuscitou, ele não está aqui, ele está vivo.
vocês vão avisar para os discípulos e avisar para Pedro que ele ressuscitou e que ele está indo na frente para Galileia e depois vocês acompanham. Percebe como essa história é muito importante? Como eu poderia orar hoje se eu não soubesse que Jesus está vivo? Sabe, crianças, quando você acorda pela manhã, ou ainda quando você vai para a cama à noite, você pode conversar com o Papai do Céu. E você pode pedir em nome de Jesus, porque Jesus estará com você. Porque Jesus está ali ao seu lado e Ele está orando junto com você. Ele nunca vai deixar você orando sozinho. E não sei qual é o seu problema, se você tem algum problema, se às vezes você fica com medo, se às vezes você fica triste porque você pecou. E quando você vai orar, às vezes pode parecer que você está sozinho. Mas tenha certeza de uma coisa, quando você está orando, Jesus está com você, porque Ele está vivo. E sabe qual é a outra novidade? Vai ter um momento, vai ter um dia, daqui a algum tempo, eu não sei quando, que você vai morrer. Mas não vai ser uma coisa ruim, porque todo mundo que entrega a vida a Cristo Jesus, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam e passam a obedecer a Jesus, essas pessoas têm vida eterna. E assim como Jesus ressuscitou, essas pessoas também vão ressuscitar e você também vai ressuscitar. Você só precisa crer em Jesus Cristo, se arrepender do seu pecado, que você vai ressuscitar. E assim como Jesus apareceu vivo depois da morte, você estará vivo com o Senhor lá no céu. Essa é uma informação importante, uma notícia maravilhosa para nós. É por isso que nós seguimos a Jesus. É por isso que nós fazemos aquilo que Ele nos manda. Porque sabemos que Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está aí com você. Mas tem algo mais. Aquele anjo disse para aquelas mulheres: agora vocês vão e avisam para os discípulos e a Pedro que Jesus está indo à frente para Galileia e eles precisam ir para lá também. E lá eles irão ver pessoalmente Jesus. Você pode imaginar como os discípulos estavam? Como você ficaria se você tivesse perdido uma pessoa que você ama muito? Os discípulos estavam assim. Mas agora aquelas mulheres tinham uma notícia muito legal. É que os discípulos que estavam em Jerusalém podiam ir para a Galileia e lá eles encontrariam Jesus, que agora estava vivo. Note bem uma coisa, queridas. Queridas crianças, vocês lembram que Jesus falou: olha, quando eu for preso, todos vocês irão embora e todos irão me abandonar? Lembra que Pedro disse: não, Senhor, eu não vou abandonar o Senhor. Eu vou seguir o Senhor até a morte. E Jesus disse para ele: não, Pedro, todos vocês vão me abandonar. E você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Lembra como no outro dia, naquele dia, quando Jesus foi preso, todos os discípulos foram embora? Pedro acompanhou Jesus de longe e quando ele foi preso, ele ficou à distância e negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, ele lembrou que Jesus tinha dito que ele negaria, que Jesus falou para ele que ele negaria Jesus 3 vezes. E ele lembrou e disse: puxa, Jesus sabe que não pode confiar em mim. Jesus sabe que eu sou capaz de negá-lo. Ele já sabia disso. E nesse instante eu neguei Jesus 3 vezes. E todos os discípulos abandonaram. Você já ficou com uma sensação, depois de ter errado, de que a pessoa que você pecou contra ela não ia querer mais estar com você, não queria mais saber de você? Mas Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele trouxe esperança para os discípulos, porque Ele disse assim: apesar de vocês terem me abandonado, apesar de vocês terem me negado, Pedro, eu ainda quero que vocês me sigam. Às vezes, crianças, nós cometemos pecados e às vezes você pode cometer pecado mesmo já tendo entregue o seu coraçãozinho para Jesus. Mas saiba, quando você se arrepende
e decide que quer continuar seguindo Jesus, Jesus sempre vai dar mais uma chance para você, para que você possa fazer aquilo que lhe agrada. Quando as mulheres tomaram conhecimento do anjo, que elas precisavam avisar, elas saíram assustadas, e no caminho elas pensaram: eita, tem um detalhe, será que eles vão acreditar na gente? Será que elas vão acreditar em mim? Se eu chegar dizendo que Jesus não está morto, que Jesus está vivo, eles vão dizer que nós estamos loucas, porque a gente viu Jesus morrendo na cruz. Como agora dizer que ele estava vivo? Elas ficaram com medo e não foram. Mas acontece que um pouco mais à frente, Jesus se encontrou com Maria Madalena, uma das 3 mulheres que viram o sepulcro vazio. E Jesus se encontrou com ela. Maria Madalena ficou frente a frente com Jesus. E Jesus, então, repetiu para Maria Madalena para que ela fosse avisar para os discípulos. E então, Maria Madalena foi e contou para todos que ela tinha estado com Jesus. Quando ela chegou e encontrou aqueles discípulos que também haviam estado com Jesus anteriormente, encontrou os discípulos chorando. E eles estavam lamentando: oh, nós perdemos Jesus, oh, Jesus morreu, e agora como vai ser nossa vida? Nós passamos os últimos 3 anos andando com Jesus e tínhamos esperança de que ele seria nosso rei, mas agora ele morreu. Então eles lamentavam e choravam muito. Quando eles ouviram de Maria Madalena que ela havia se encontrado com Jesus, eles não acreditaram. Eles não acreditaram em Maria Madalena. Eles estavam com dificuldades de aceitar que Jesus estava vivo. E olha que não foi só Maria Madalena. Depois chegou mais 2 discípulos que, quando estavam saindo de Jerusalém, depois da morte de Jesus, indo para uma cidade vizinha, eles tiveram um encontro com Jesus. E eles chegaram dizendo: olha, nós encontramos com Jesus no caminho de Emaús. Mas os discípulos ainda não acreditaram. Como estava difícil para acreditar. Por que os discípulos não acreditaram? Se o túmulo estava vazio, se tinha 3 mulheres que viram o túmulo vazio, se uma delas, Maria Madalena, também viu Jesus pessoalmente, se mais 2 discípulos viram Jesus também, por que eles não acreditaram? Será que você não teria acreditado se algumas pessoas chegassem para você, se 2 pessoas que você conhece muito, que você confia nelas, chegam para você e dizem: olha, nós vimos uma grande festa ali na frente da igreja que estava sendo feita pelo Geração Glória. A gente passava de carros e eles faziam uma grande festa. Se essa história fosse contada pelos seus pais, por exemplo, será que você não acreditaria? Certamente que você não acreditaria. E por que os discípulos não acreditaram? O momento mais importante é quando Jesus se apresenta para todos os 11 discípulos numa vez só. Eles estavam comendo e Jesus chegou lá e se apresentou para eles. E Jesus reclamou com eles, chamou a atenção seriamente com eles, seriamente deles. E disse: como vocês não conseguem acreditar que eu estou vivo? Eu mostrei para as mulheres que eu estava vivo. Elas viram o túmulo vazio, onde disse um anjo veio dizer para elas que ele estava vivo. E eu apareci para Maria Madalena e ela disse para vocês que eu estava vivo. Eu apareci para mais 2 discípulos, disse para vocês que eu estava vivo. E vocês não acreditaram. Sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês têm um coração muito duro. E Jesus chamou a atenção sério deles. Presta atenção numa coisa. Tem muitas pessoas que não acreditam em Jesus. E sabe por que elas não acreditam? Não é porque as pessoas não provam que ele existe. Muitas pessoas provam que ele existe. Muitas pessoas tiveram encontros com Jesus. E quando a gente olha para as coisas que Jesus fez, para o sol que é muito forte, para a lua que é tão linda, quando a gente olha para o mar e vê como ele é muito grande, a gente começa a perceber que tudo está no seu devido lugar e tudo é feito tão bonito.
E certamente foi Deus que fez. Temos como acreditar nisso. Mas sabe por que alguns não acreditam? Por causa do pecado que está no coração delas. E Jesus chamou a atenção e falou muito sério com eles. Vocês precisam acreditar em mim. E não só precisam acreditar em mim. Eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho uma coisa que eu quero que vocês falem. Tudo aquilo que vocês ouviram de mim, tudo aquilo que vocês viram eu fazer, toda a minha história e tudo que eu ensinei, eu quero que vocês saiam espalhando por toda a terra. E contem para todas as pessoas. Todo mundo precisa saber dessa notícia. Que eu vivi aqui no meio de vocês. Que eu fui preso. Eu sofri muito por causa dos seus pecados. Eu fui morto por causa dos seus pecados. Morto para pagar o preço dos seus pecados. Para que vocês pudessem ter vida e viver para sempre. Assim como eu vivo para sempre. Essa notícia tem que ser contada para todo mundo e todo mundo precisa saber. E sabe quem Deus chamou para fazer isso? Eu e você. E olha, não é para escolher quais são as pessoas que precisam ouvir. Todos precisam ouvir. E eu sei, criancinha, que algumas de vocês podem pensar assim, mas eu sou tão ruim, eu desobedeço os meus pais. E às vezes meus pais ficam muito tristes com as coisas que eu faço. E eu sei que meu coração me traz desejo de fazer muitas coisas erradas. Será que Deus gostaria de que eu soubesse dessa história? Sim. O Senhor disse que o Evangelho tinha que ser contado para todo mundo. Até para aqueles que cometeram muitos pecados. Ele quer que vocês saibam, crianças, que sim, ele sofreu muito, que ele morreu, mas ele está vivo. E todo mundo que crer nele e que se arrependeu dos seus pecados, não precisará morrer como ele morreu, mas viverá para sempre como ele vive para sempre. E essa notícia você tem que contar. Contar para o seu coleguinha do colégio, contar para o seu coleguinha que moram perto de você, com aqueles com quem você brinca. Conte para todos eles o que foi que Jesus fez para nos salvar. Essa é a nossa missão, é isso que a gente tem que fazer. Sabe, Jesus, depois que contou tudo para os discípulos o que eles tinham que fazer, ele começou a subir, subiu e foi morar com o Senhor. Ele está lá no céu, sentado no trono. Ele hoje não é mais um servo que está sofrendo aqui na terra. Hoje, ele é um servo que venceu e que triunfou e que está no trono lá no céu. Os discípulos receberam um poder muito grande. Todos os discípulos de Jesus. E quando eles iam pregando a palavra, eles conseguiam curar pessoas que estavam doentes, expulsar demônios que estavam assustando as pessoas e fazendo as pessoas sofrer. E eles oravam e essas pessoas eram curadas e eram libertas. Eles conseguiram viver esse poder muito grande. Quando as pessoas viram o poder de Deus agindo nos discípulos, eles acreditavam na história que os discípulos estavam contando. Que história? Que Jesus sofreu, que ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E até hoje Jesus está sentado à direita de Deus. Mas também, como ele prometeu, ele está ao lado de todos aqueles que creem, vivo, sempre ouvindo a sua oração, sempre cuidando de você, daqueles que creem nele e se arrependem dos seus pecados e que decidem que assim como os 11 discípulos, também serão discípulos de Jesus. Eu espero, crianças, que ao pensar sobre Jesus vivo, o teu coração fique muito feliz e muito alegre em saber que aquele mestre a quem você serve está acompanhando você todo o tempo, até o dia que você também vai morar com ele no céu. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja alguém que esteja cheio de esperança e sempre confiante de que Deus está com você e porque ele está vivo, ele não ficou morto. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a tia Paula. E hoje, no nosso momento da arte, nós vamos confeccionar um alto-falante. Para isso, vocês vão precisar de uma tesoura, vocês vão precisar da cola branca,
de uma fita adesiva, pode ser durex também. 2 folhas de um papel colorido, que é papel cartão, mas pode ser cartolina. E um pedacinho de outra folha colorida, pode ser qualquer folhinha colorida que você tiver em casa. E um rolinho de papel higiênico, certo? Então, vamos lá confeccionar o nosso alto-falante. Então, crianças, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar o rolinho de papel higiênico e vocês vão enrolar aqui na folha, certo? Vocês vão enrolar na folha. Você já pode aqui no início já colar um pedacinho de fita adesiva para ficar melhor o processo. E quando ele der a volta aqui cobrindo todo o rolinho do papel higiênico, você já pode cortar o seu papel. Corta também aqui em cima para deixar do tamanho do rolinho do papel higiênico, certo? Ó. Vocês podem ir acertando aqui em cima. Para finalizar, vocês vão colocar aqui nessa pontinha a cola branca e fixar aqui no rolinho de papel, certo? E a gente deixa ele aqui paradinho para a gente confeccionar a outra parte do alto-falante. Certo? Nessa outra folha, o que vocês vão fazer? Vocês vão girar ela aqui, né? Vocês vão enrolar essa folhinha, fazendo isso, ó. Deixando ela parecendo um cone, tá certo? Você vai pedir o auxílio da mamãe e ela vai deixar a folhinha parecendo um cone, ok? E aí, vocês podem também pegar para ajudar um pedacinho de folha ou de fita adesiva, só para fixar aqui, enquanto vocês pregam, enquanto vocês colam a folhinha uma na outra aqui, fechando o cone, certo? Então, fechou aqui o cone, você pode colocar mais colinha aqui dentro também, para fixar mais. Pode tirar a fitinha adesiva que colocou aqui em cima, ok? E aqui nós temos o cone pra gente fazer o nosso alto-falante, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o cone aqui dentro, certo? E nós vamos marcar com o lápis aonde ficou bem encaixadinho aqui o cone no rolinho de papel higiênico. Você vai marcar, fazendo uma voltinha e vai ficar um círculo, ó, ao redor. Não precisa ficar muito perfeito não, porque você vai cortar maior, ó. Você já pode cortar aqui. E depois acertando as bordas. Tudo direitinho. Certo? Pode passar uma colinha nessa ponta que ficou solta aqui dentro. E nós vamos colocar o rolinho aqui por baixo. E vamos abrir, fazer essa abertura até que ele consiga passar pra cá, pra esse outro lado. Certo? Então, nós vamos abrir mais um pouquinho aqui, essa abertura, certo? E vamos medir. E vai passar a fita adesiva aqui em volta, ó.
Passa a fita adesiva em volta para fixar uma pecinha na outra. Pronto. Feito isso, você pode acertar essa ponta aqui de cima, deixando ela toda uniforme. Olha só como ficou. Nesse outro papel colorido, vocês vão cortar 3 círculos pequenos. Eu vou usar aqui a tampinha da cola para desenhar meu círculo aqui no papel. Ó, desenhei. Esses 3 círculos vocês vão colar aqui em cima, ó. Vão ser os botões do nosso alto-falante. Certo? E com esse outro pedacinho, nós vamos medir aqui, ó. Que vai ser a alcinha do nosso alto-falante. Vou cortar aqui mais fininho. Ó. Dobro ele aqui na pontinha. Dobro na outra pontinha. E vou fixar ele aqui, ó, com a fita adesiva aqui desse outro ladinho aqui que não tem os botões, certo? Alto-falante, crianças, vai servir para vocês anunciarem a ressurreição de Cristo, anunciarem que Cristo veio para nos salvar e nos livrar de todo pecado. Amém?